E aí, tudo certo? Olha, vamos falar a verdade. Fração pode parecer um bicho de sete cabeças, né? Mas hoje a gente vai descomplicar de vez a adição e a subtração. Vamos nessa que vai ser mais fácil do que parece. Para a gente começar, uma pergunta fundamental. Quem não gosta de chocolate, né? Pensa numa barra de chocolate. Essa barra inteira é o nosso todo. E é a partir dela que a mágica das frações começa a acontecer. Então, o que é uma fração? É simples, é só um pedaço, ou vários, de um todo que foi cortado em partes iguaizinhas. O número de baixo, que a gente chama de denominador, conta em quantos pedaços esse todo foi dividido. E o de cima, o numerador, mostra com quantos pedaços a gente ficou. Fácil, né? Bom, vamos começar pelo cenário mais tranquilo, a parte mais fácil da história, quando as frações têm a mesma base, ou seja, quando os denominadores são iguais. Isso significa que a gente está falando de pedaços do mesmíssimo tamanho. E para ficar mais gostoso, vamos de historinha? Imagina só, uma barra de chocolate com 8 quadradinhos. Esse número total, o 8, vai ser o nosso denominador. A história vai nos contar o que aconteceu com essa delícia. E aqui está a matemática por trás da história. Ontem foram 3 dos 8 pedaços, ou seja, 3 oitavos. Hoje, mais 2 dos 8 pedaços, 2 oitavos. Percebe que o número de baixo, o 8, continua o mesmo? Claro, a barra de chocolate não mudou de tamanho. E agora vem a melhor parte. A regra para isso é super simples. É só somar ou subtrair os números de cima, os numeradores. E o número de baixo? A gente simplesmente repete. Deixa ele lá, quietinho, sem mistério nenhum. Então, aplicando a nossa regra, 3 pedacinhos de ontem mais 2 pedacinhos de hoje dá 5. Como a barra inteira tinha 8 pedaços, o resultado final é 5 oitavos. Já foi embora mais da metade do chocolate. E olha que legal esse gráfico. Fica super claro de ver, né? A parte maior, 5 oitavos, foi o que a gente comeu. A menorzinha, 3 oitavos, é o que sobrou. Visualizar assim ajuda a entender tudo na hora. Tá bom. Até agora estava fácil. Mas e quando os denominadores vão diferentes? Ah, aí o jogo muda. É tipo tentar somar uma fatia de pizza brotinho com uma fatia da pizza gigante. Não dá, né? Primeiro a gente precisa deixar os pedaços do mesmo tamanho. Vamos para um novo desafio agora na cozinha. A Ana tem uma caixa com 6 ovos. Ela usa metade, ou seja, 1/2, para fazer um bolo. E 1/3 para uma omelete. Sentiu o problema? Meio e 1/3 são partes de tamanhos totalmente diferentes. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que a gente soma essas duas frações? Não dá para simplesmente sair somando os números de cima, porque os de baixo, o 2 e o 3, mostram que os todos foram divididos de jeitos diferentes. Mas calma, para resolver esse quebra-cabeça existe uma ferramenta secreta, uma verdadeira chave mestra da matemática, o famoso mínimo múltiplo comum, ou, para os íntimos, o MMC. O nome MMC pode até assustar, mas a ideia é genial. É encontrar um novo denominador que sirva para todo mundo, um terreno comum. É um número mágico que vai permitir a gente redesenhar as frações para que elas finalmente falem a mesma língua. Ok, então aqui está o mapa do tesouro. A receita do sucesso em 4 passos bem claros. Primeiro a gente acha o MMC. Depois a gente faz aquele processo famoso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E por último, é só somar as novas frações, que aí já ficou fácil. Vamos aplicar isso no nosso problema dos ovos. Os denominadores são 2 e 3, certo? Qual é o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo? Pensou aí? É o 6. Bingo! Esse vai ser o nosso novo denominador. E agora a mágica acontece. Usando o nosso passo a passo, a fração 1/2 vira 3/6. E a fração 1/3 se transforma em 2/6. Olha que demais! Agora as duas têm a mesma base, o mesmo denominador. Elas valem a mesma coisa que antes, só que estão escritas de um jeito diferente. Pronto! Agora que as nossas frações estão falando a mesma língua, a gente pode voltar para a cozinha da Ana e finalmente resolver esse mistério dos ovos. Lembra daquela conta que parecia impossível, 1/2 mais 1/3? Agora, olha que moleza. Virou 3/6 mais 2/6. Como a base é igual, é só somar em cima. 3 mais 2 dá 5. O resultado é 5/6. Mas o que essa fração 5/6 significa na vida real? Se a caixa da Ana tinha um total de 6 ovos, a resposta é
5! A Ana usou 5 ovos no total. E é aqui que tudo faz sentido. A matemática não é só um monte de número solto. A fração que a gente achou, 5/6, representa algo concreto, 5 ovos de um total de 6. A matemática resolveu um problema do nosso dia a dia. Então, para a gente fechar e não esquecer nunca mais, vamos resumir. Se os denominadores já são iguais, maravilha, é só fazer a conta com os números de cima. Agora, se eles forem diferentes, sem pânico, lembra da nossa ferramenta secreta, o MMC, para deixar todo mundo igual. E aí, é só correr para o abraço. E para terminar, fica aí uma reflexão. A gente viu o chocolate, viu os ovos, mas e aí, onde mais as frações aparecem na nossa vida? Numa receita? Na hora de dividir a conta com os amigos? Em promoções na loja? Fica de olho porque elas estão por toda a parte.